بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونسلم ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, o único digno de ser adorado, o único digno de pedirmos o perdão. Peço refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala sobre ou quanto aos males das minhas próprias ações. Peço para que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja e proteja a mim de ser injusto e proteja a mim de cometer os erros. E peço as bênçãos e as graças de Allah subhanahu wa ta'ala para o nosso último profeta Muhammad, para toda a sua família e para todos aqueles que seguiram a sua orientação, ou seja, o Alcorão Sagrado e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É muito verdade que para toda a criação existe um Criador. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, rahmatullahi alayhi, um sábio do passado, em seu livro Ta'amulat Ibn al-Qayyim, ou seja, as contemplações de Ibn al-Qayyim, ele buscava nesse livro sempre ver ou perceber a divindade, ou seja, perceber a Allah subhanahu wa ta'ala através da contemplação da sua criação. E através da contemplação da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, ele chega a algumas conclusões. E são essas conclusões que seria interessante que nós compartilhássemos com vocês hoje, nesse mês de Ramadã. Ibn Qayyim al-Jawziyah chega à seguinte conclusão: que para toda a criação é necessário um Criador. Ou seja, nada vem do absoluto nada. Geração espontânea é uma coisa que a própria ciência já declarou como impossível. A geração espontânea não se acredita nela, nem mesmo cientificamente. E nós, muçulmanos, também não acreditamos em geração espontânea. Ou seja, para toda a criação existe um Criador. E existe uma passagem interessante na vida de Abu Hanifa, um dos maiores sábios do Islã. E é interessante a colocação, parece infantil, mas veja bem o que aconteceu. Na época de Abu Hanifa existiam muitos ateus, pessoas que não acreditavam e não confirmavam a existência de uma divindade superior. Um belo dia, Abu Hanifa marcou um encontro com essas pessoas para que tivessem um debate sobre essa questão, se Deus existe ou se ele não existe. E Abu Hanifa sempre foi considerado uma pessoa muito pontual, uma pessoa que cumpria os seus compromissos. Era um bom muçulmano. Um bom muçulmano. Não um muçulmano, era um bom muçulmano. E vamos falar bastante disso nos próximos programas, inshallah. E naquele dia ele atrasou, até que chegou. Quando ele chegou, as pessoas, ou esses ateus, falaram: você não diz que cumpre o Islã e que chega sempre na hora, que cumpre os seus compromissos, etc. E Abu Hanifa, então, fala: é que eu tive um problema. Quando eu estava vindo para cá, eu tive que atravessar um rio. E para atravessar esse rio, já havia passado o tempo da balsa, ou do barco que iria fazer a travessia comigo. Então eu sentei no rio e fiquei pensando no que poderia acontecer, como é que eu iria fazer. E sabia que estava atrasado. Então ele ficou pensando, e de repente, do mais absoluto nada, na minha frente, o Abu Hanifa falando, na minha frente começou a se materializar a madeira, e várias madeiras começaram a se juntar, e os átomos de madeira começaram a se congregar, e começaram a se combinar, e etc. E de repente, um barco apareceu na minha frente. Aí eu entrei nesse barco, cruzei o rio e vim para cá. Mas todo esse processo me demorou um tempo, então vocês me desculpem o atraso. Os ateus que estavam lá, e as pessoas estavam esperando para debater com Abu Hanifa, começam: por favor, como o senhor quer que nós acreditemos que um barco se veio do mais absoluto nada? Ninguém aqui é maluco, ninguém aqui é louco para acreditar numa história dessa.
Aí ele fala, vocês não conseguem acreditar que um pequeno barco tenha se materializado do nada na minha frente, porém acreditam que todo o universo, em toda a sua extensão, em todo o seu infinito, se materializou do nada? Então realmente perceberam que havia um problema havia um problema nesse raciocínio não tão lógico das pessoas, de que não existe nada que impulsionou, que ao menos impulsionou esse universo a se iniciar. Numa outra passagem do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz que acaso não veem os incrédulos, aqueles que não creem, que todo o universo era uma só massa, a qual nós, Allah diz, nós a desagregamos, certo? Desagregamos de uma hora para outra e criamos todo o ser vivo da água. Vocês já ouviram isso em alguma outra, de alguma outra forma, em algum outro texto? Talvez em alguma revista de ciência e tecnologia? Já viu Stephen Hawking abordando tal assunto? Um assunto que nós conhecemos como Big Bang, ou seja, a grande explosão. Há 1400 anos atrás, o Alcorão Sagrado já falava a respeito do início do universo como havia sido. E a partir desse desagregamento, dessa única massa que existia no início, é que temos os planetas girando e a energia que está em toda parte, que sempre é reciclável, que está sempre em um ciclo interminável. Ou seja, não há dúvidas que existe um Criador para esta criação. Existe um Criador para esta criação. Ibn Qayyim al-Jawziyya, voltando agora, Ibn Qayyim al-Jawziyya, então, percebendo isso, simplesmente olhando a criação, ele vai mais além. Ele fala, subhanallah, se existe um Criador, ele quis fazer essa criação, ele quis com que essa criação existisse. Porém, querer somente não é suficiente. Eu querer fazer algo é uma coisa. Eu saber fazer este algo que eu quero é uma outra situação. Então, além da vontade, deveria existir o quê? Conhecimento para se fazer essa vontade realidade. Para que essa minha vontade aconteça, é necessário o conhecimento. Mas ainda assim, se eu tenho conhecimento e tenho a vontade, isso não é suficiente para que eu ponha a minha vontade em prática, para que eu inicie algo. É necessário o quê? Força. É necessário poder. É necessário meios para se fazer aquilo. Então percebemos, vontade, conhecimento e poder. 3 ingredientes básicos, certo? Podemos dizer assim, chulamente falando, 3 ingredientes básicos para a criação do universo. E se temos hoje comprovado que o universo é infinito, então a vontade e o conhecimento e o poder para se criar algo infinito é, obviamente, mais do que infinito. Está acima do infinito. Este é o nosso Criador. Este é Allah, subhanahu wa ta'ala. Este é aquele que criou os céus e a terra e que se auto-intitula de Allah. É errado dizer que Allah é Deus em árabe. É errado dizer que Allah é Deus em árabe, no idioma árabe. A palavra Allah transcende os idiomas. Então, Allah é o nome da entidade, da divindade única, clemente, misericordiosa, criadora, aquela que mantém o universo, aquela que criou o universo e que ela tem a vontade infinita, ou mais até do que infinita, que tem o conhecimento além do infinito e que tem o poder além do infinito. É essa divindade que nós muçulmanos adoramos. É essa divindade que falou com você
que está aí na sua casa agora, é essa divindade que falou com você através do Alcorão sagrado. É essa divindade que enviou os profetas. E é essa divindade que revelava ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é essa divindade que revelava ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fez do profeta uma revelação sendo revelada, que fez com que o profeta fosse o Alcorão caminhando. É essa divindade que hoje nos ordena a fazer o jejum do mês de Ramadã. É essa divindade que tem misericórdia de nós, é essa divindade que mantém e que sustenta a sua vida, a minha vida, e que dá possibilidades para tudo isso acontecer. É sobre essa divindade que nós vamos conversar, é sobre Allah subhanahu wa ta'ala que nós vamos conversar, e é sobre Allah, e é sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que vamos falar sobre como deve se comportar o muçulmano. Vamos ter a consciência e o bom senso de entender que tudo aquilo que foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala foi revelado a partir de uma sapiência muito superior ao infinito. E, portanto, digno de ser seguida, ou digna de ser seguida, digna de ser obedecida, e a única a ser obedecida e a única a ser seguida. Este é Allah subhanahu wa ta'ala. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por nos estar acompanhando no canal Córdoba e por estar privilegiando-nos com a sua audiência neste primeiro programa de teologia islâmica em um canal islâmico internacional de língua portuguesa. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.